Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os presentes aqui. Eu quero inicialmente considerar que a MB se fará sempre presente para a discussão desse tema que nos traz hoje aqui, com o seu ponto de vista, com a sua avaliação crítica para a apreciação de todos que estão aqui, e para isso nós nos obrigamos a fazer algumas reflexões sobre o que ouvimos hoje aqui. Antes de fazer essas reflexões, quero parabenizar a apresentação da Marta, que resgatou para cada um de nós, trouxe para a memória de cada um de nós todo esse evoluir histórico do que diz respeito à regulamentação dos cursos de medicina. Quero só fazer um comentário inicial em relação à fala do Dr. Moser, a quem prezo muito e tenho muita consideração, mas me permito um contraditório de maneira muito respeitosa. Quando o Dr. Moser nos diz que o exame de proficiência pune a vítima, eu gostaria de dizer que a vítima é o paciente, não é o médico. A vítima que vai ser atendida por um médico incompetente, mal formado, né, é o paciente. Esse é o olhar que nós temos que ter em relação a isso. Fazer de conta de que isso não acontece e oferecer mecanismos regulatórios que deem ao indivíduo mal formado a possibilidade de atender pacientes, eu acho que isso beira a uma, eu não quero ser agressivo nas minhas colocações, quero ser respeitoso, mas beira a uma responsabilidade. Nós temos plena consciência hoje de que a formação médica está precarizada, né? Se nós voltarmos à formação médica de 20, 30, 40 anos atrás, era uma formação médica que fornecia ao médico todas as competências, habilidades e atitudes necessárias para que, com os conhecimentos vigentes de então, ele pudesse atender os pacientes, né? Os advogados perceberam isso há muito tempo atrás, há 30 anos atrás aproximadamente, fizeram o exame da ordem, né? E alguns argumentos, mas o que vamos fazer com o médico que não obtém aprovação no exame de proficiência? Ele que se prepare melhor, estude mais, e ele pode voltar a fazer o exame. Não é proibitivo de que ele repita o exame. O que nós não podemos, salvo o melhor juízo, sob qualquer ótica, é permitir que o médico que não adquiriu competências, que não adquiriu as habilidades necessárias, as atitudes necessárias, possa atender o paciente. Isto custa caro, é impagável do ponto de vista do paciente e custa caro para o sistema de saúde pública, por atrasar diagnóstico, comprometer prognóstico e trazer mais dispêndio para a saúde pública. Então, esse era um ponto que eu queria colocar, porque nós temos aqui, como eu tenho dito, tenho interagido muito com o secretário Felipe Proença, tenho interagido com o ministro e tenho recebido de todos, né, muito respeito em oferecer o contraditório e em oferecer, inclusive, a nossa aprovação para medidas que consideramos essenciais, né? Por exemplo, o Mais Especialistas, que vem recebendo inúmeras críticas, a nosso juízo, me parece que está na direção correta. Busca ferramentas para atender esse represamento inaceitável, essas longas filas que nós temos, né, ao buscar serviços de atenção especializada, mesmo dentro da saúde privada, né? Então, me parece que está na direção correta, treinar especialistas em campos específicos da especialidade para aprimorar conhecimento, me parece que está na direção correta. Já aproveitando para fechar esse assunto, porque eu tenho outras considerações, lamentavelmente a gente se alonga muito mais do que gostaria. Eu queria, eu queria considerar de que o Enamed, né, ele poderia também embutir no seu conceito, né, a proficiência médica. Não adianta você fazer Enamed mal, mal formado, né, e o Enamed não oferece punição alguma. Aceita que esse indivíduo, né, com seu certificado de conclusão, com seu diploma, o seu registro no conselho profissional. Então, acho esse o grande pecado do Enamed, embora ele tenha méritos de avaliar as escolas, né, mas se não tiver punição, né, de nada adianta, né? Ficamos da mesma forma. O que nos move são duas questões, né? Eu acho que esse grupo aqui não pode perder de foco essas duas questões. A primeira questão é a formação do médico, a formação qualificada do médico. E tenho parabenizado o ministro quando ele diz que qualidade, ele não vai fazer concessões à qualidade. E dou endosso a isso, porque acho que qualidade não pode ser presumida, a qualidade tem que ser comprovada.
Qualidade precisa ser comprovada. Eu não posso presumir que alguém que fez um brevet já tenha as qualidades necessárias para pilotar um Boeing com 300 passageiros a bordo. Não, ele precisa fazer outros exames, né? Ele não pode fazer uma escola de autoescola para obter sua carteira de motorista e só com a autoescola ele vai lá no Detran e diz, olha, eu fiz a autoescola, está aqui o meu diploma, me dê a carteira de motorista. Não é assim. Você precisa fazer uma prova, né, para que você demonstre as suas competências necessárias. Muito mais para o médico. Muito mais para o médico, né? Bom, dito isso, eu gostaria de retomar da fala da doutora Marta, um slide em que ela coloca sobre a portaria do SES 531 de 2023, né, e em atendimento à medida cautelar ADC 81. Lá tem que o atendimento, né, tem que obedecer à relevância social. E vejam o que diz isso, que as escolas de medicina devem obedecer ao regramento que atualmente existe, que é dado pela Lei dos Mais Médicos. Ok, nós temos uma lei e temos que cumpri-la. Agora, eu posso fazer críticas à lei ou sugestões de melhoria dessa lei. Então, diz que esses cursos têm que ser colocados em regiões de saúde pré-selecionadas, e ele coloca aquela que tenha médico por 1.000 habitantes inferior a 2005, e em municípios que tenha médico por habitante inferior a 3,3. Com esse questão trazida pela Lei dos Mais Médicos, eu gostaria de lembrá-los que a gente deixa à margem possíveis aberturas de escolas em cidades maiores, fora desses pré-requisitos, e que são centros de excelência. Eu dou um exemplo, né? Aqui acho que está o Estevão Rodrigues, acho que você é da Bahia, esteve lá conosco, né? Me lembro da sua fala lá. Esteve lá conosco, eu fui convidado pelo professor Tarcísio para estar na Bahia, em Salvador, na Santa Casa de Salvador. Eu não sei se todos vocês conhecem a Santa Casa de Salvador. E eu fiquei encantado com a Você não estava Santa lá, não, Casa. César? A Lorene estava lá, nossa professora, Ah, professora tá. Lorene. Você não estava, né? Então me perdoe a confusão que faço aqui. O que eu gostaria de lembrar é que é uma instituição maravilhosa. Ela foi o berço das escolas de medicina no país. E ela tem uma modernização, ela não ficou para trás, como muitas santas casas ficaram. Ela tem uma modernização, tem várias residências, vários programas de residência, não é, aprovados pelo MEC, são programas oficiais, e ela está alucinadamente querendo abrir uma escola médica, mas ela está fora dos editais. E o curso deles não é aceito. Acho que isso é um grande equívoco dessa lei, né, de impedir que locais como esse tenham escola médica. Dou um outro exemplo. O Monsenhor Anderson, da PUC do Rio de Janeiro, o reitor da PUC, me convidou para um debate também. Lá estive com ele. A PUC tem todas as condições de ter uma escola médica maravilhosa, das melhores do país, PUC do Rio de Janeiro. Também a solicitação de abertura de escolas médicas, com todos os aparatos de saúde atrelados à PUC do Rio, né? Não pode ter escola médica. Então, eu acho que nós temos que fazer uma reflexão e uma análise crítica de não impedir que esses locais tenham escola médica. Não podemos partir do princípio equivocado que partiu a lei dos mais médicos, querendo colocar escolas médicas aonde tem o menor número de médicos e onde tem as maiores necessidades. Também é o local que tem menor condição de formar médicos. Claro, é óbvio isso. Então, nós devemos considerar de que essa lei é uma lei caduca, ela tem que melhorar essa lei, a lei dos mais médicos, né? E aqui eu estou falando com absoluta isenção, eu não quero abrir nenhuma escola médica, já estou contente com a minha atividade docente, onde me encontro há muitos anos, né? Eu estou pensando nesses dois pilares, melhor exercício da medicina e melhor atenção à saúde da população, é isso que nos move. Por fim, eu queria dizer que esse contrassenso entre a avaliação do ENAD, que dá nota 1 e 2 para as escolas, e vai lá, a avaliação do MEC, que dá nota 4 e 5, alguém está errado. É como chegar num paciente da UTI moribundo, e aí eu vejo que ele está entubado, com ventilação assistida, com bons médicos assistindo esse paciente, e aí diz que o paciente tem nota 4 e 5. Não, o paciente está moribundo. A nota dele é 1, tendendo para 0, né? E a mesma coisa em relação às escolas de medicina. Certamente está errado ou a avaliação
do ENAD ou avaliação do MEC. Então, nós temos que ter avaliações, e eu fico feliz em saber que se busca uma nova regulação e uma nova avaliação, né? Nos foi dito aqui que isso está em curso e eu parabenizo, mas essas avaliações têm que ser avaliações com critérios prévios bem definidos. O que vai ser avaliado e quem vai avaliar? Qual é a independência de quem vai avaliar? Temos que ter um corpo de avaliadores preparados. E aí tem que se investir recursos, né? Nós da MB já nos oferecemos para ajudar nisso. Nós temos as 54 sociedades de especialidade que estão conosco, temos massa crítica suficiente, inclusive para indicar pessoas, sem qualquer interesse, né? Então, nós temos condição para ajudar. Mas essa pessoa, a MB, não pode pagar a ida, a estadia, né? Eventual jeton, porque todo mundo quer ganhar jeton, né? Todo mundo quer ganhar jeton. Jeton significa o quê? O indivíduo vai prestar um trabalho fora da sua cidade e ele fica com lucro cessante. Ele não pode atender no seu consultório, não pode trabalhar na sua faculdade, alguém tem que remunerar ele por isso. Pensem seriamente nisso, tem que ter um corpo de avaliadores competentes. Então, com isso, eu encerro, né, chamando a reflexão de todos, porque nós não podemos ter um país em que temos um sistema de educação de saúde, particularmente educação médica, caduco, crítico, caótico, né, como nos encontramos, um sistema de certificação, porque os conselhos federais de medicina, nesse sentido, fazem o que a lei lhes determina. Não é? Eles apenas certificam o que a lei lhes permite certificar. É quase que uma atividade cartorial, tanto para o graduando, o egresso do curso de medicina, quanto para o especialista, né? E nós temos problema também na formação da residência. Hoje, o Conselho Regional de Medicina dá o RQE para todo mundo que terminou a residência. E muitos dos que terminam a residência não têm condição para receber o RQE. E ninguém se preocupa com isso. Ninguém se preocupa com isso, né? Então, nós temos que ter um sistema de avaliação realmente sério e punitivo. Isso tem que estar bem claro, bem estruturado, bem escrito e bem aprovado. Eram essas as considerações que eu queria fazer, dizendo que respeito todas as opiniões em contrário, mas nós temos forte opinião, né, discutida há longo tempo sobre as questões que eu aqui trouxe para vocês. Obrigado pela atenção.